arianos, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que sim, que todos estejam muito bem. Luz e paz ao coração de cada um de vocês. Vamos à sua leitura, vamos saber qual novidades, informações, alertas que as cartas trazem hoje para você. Uma excelente sorte, uma excelente leitura a cada um de vocês. Vamos abrindo aqui com uma mensagem ao oráculo. Pense na sua situação atual e vamos lá. Áries. Áries, a felicidade é muito mais uma escolha do que uma circunstância. Ao olhar para o copo pela metade, cabe a você decidir se ele está metade vazio ou metade, ou cheio até o meio. A felicidade é mais uma escolha do que uma circunstância. Ao olhar para o copo pela metade, cabe a você decidir se ele está metade vazio ou cheio até o meio. Aqui é o momento de escolhas, o que satisfaz você, arianos, o que tem contemplado o seu tempo, os seus sentimentos, as suas ações, é sua escolha. Se está dizendo que a felicidade é muito mais do que uma escolha, né? Muito mais do que uma escolha, do que uma circunstância, o que você tem escolhido, o que você tem optado ficar ou sair, arianos. Verão, aprecie o júbilo e a luz, é momento de construção. Esse arquétipo da abelha, para mim, sempre vai falar de uma união, sempre fala de uma construção, fala de você ter um propósito muito maior do que as suas necessidades atuais. Então, vamos pensar juntos, arianos. Aqui, verão, aprecie o júbilo e a luz. É momento realmente de apreciar o que você já tem feito, é momento de você, poxa, é como se arianos pudessem trabalhar a gratidão. Muitos podem dizer, mas eu sou grato todos os dias da minha vida e por tudo aquilo que eu vivencio, até mesmo as coisas que te desagradam, você é grato, arianos, você já tem essa percepção realmente de olhar para aquilo que é muito bom e se sentir grato, mas aquilo que te desagrada, como está a sua percepção sobre isso? São as escolhas, né? Você pode ser feliz, sim, ter momentos, porque a felicidade são momentos, não é um estado constante, né? Não é um sentimento constante, é um sentimento que parte de alguma situação, parte de algo. Então, o que você tem escolhido? Então, mediante algum desafio que você possa estar vivenciando, arianos, você pode construir, você pode ser feliz, você também pode se alegrar. Então, esses são os maiores desafios do momento de conturbação, é saber saber escolher para onde você vai olhar, me desculpe. É um ato de desenvolvimento, por isso que traz o arquétipo da abelha neste momento, que é a união. Não é tudo que se fará só, né? A abelha, ela poliniza, ela faz a sua colheita e vai semeando, um trabalho individual, mas no final existe a comunhão, existe um trabalho em conjunto. Então, em que momento você está, arianos, de produzir algo só, a sós, ou vocês estão no momento realmente de partilhar, entender que a contribuição de pessoas ou de outras situações podem lhe agregar neste momento a construção de algo maior, né? Inclusive essa própria felicidade ou esses momentos de alegria, esses momentos de realmente apreciar o que é mais nobre, o que é mais belo em sua vida. Parece uma mensagem muito simples, né? Sabe a energia que eu tô sentindo aqui? Talvez arianos estejam aguardando uma grande movimentação. Então, os detalhes acabam não tendo tanta importância. É exatamente o que foi dito aqui, né? A olhar para o copo pela metade. Cabe a você decidir se ele está metade vazio ou cheio até o meio. Depende de como você está. Se você está com muita sede, você pode olhar esse copo pela metade como tá vazio, tem muito pouco. Agora, para quem já não tem muita coisa, né? Um copo pela metade é muito, né? Para quem tem sede no deserto, não é mesmo? Um copo pela metade é muito, digamos assim, né? É uma questão de percepção,
tá bom? Então essa leitura ela tá vindo uma mensagem muito singela, porque entendam, quando nós falamos de espiritualidade maior e quanto mais elevado, mais singelo, mais sutil são as energias. Então se espera muita coisa com a gente que tá aqui na densidade, a gente espera muitas coisas, coisas mais, né, impactantes. Então esses detalhes, essa sutileza acaba passando despercebido. A abelha é uma grande força da natureza e ela é tão singela, não é mesmo? E é essa mensagem para abrir a leitura de vocês neste momento. Vou puxar aqui um arcano do tarô, vamos saber qual arcano vai reger os seus próximos movimentos. Áries, vamos lá. O arcano vai reger os próximos movimentos dos arianos. A grande sacerdotisa Áries. Como nada é por acaso, Áries, a sacerdotisa, ela vem trazendo uma energia para vocês. Neste momento se faz necessário ter calma, digamos uma certa prudência, para que vocês possam acessar algum tipo de informação ou conduzir alguma situação. Aqui vem falando de os seus próximos movimentos, vocês estarão muito mais introspectivos, essa energia da sacerdotisa, porém, essa introspecção não é somente o ato de silenciar, de não dar voz a alguma situação, mas é o ato de silenciar para que você dê voz à sua alma, para que você dê voz, força, caminhos para a sua alma se expressar. Então, a sacerdotisa, ela é portadora dos conhecimentos na matéria, então aqui muitos podem estar se conectando mais a questões que realmente tragam profundidade, se interessando mais, ou até mesmo fazendo algum tipo de curso, recebendo algum tipo de conhecimento e podendo também estar ministrando ensinamentos, doutrinas, como for, passando, replicando algum tipo de conhecimento, tá? Aqui é como se vocês estivessem dominando alguma situação, ok? E por um outro lado, tem esse domínio do seu interno, do seu oculto. Então, existe um aperfeiçoamento, um aprimoramento. Alguns podem estar buscando muitas ferramentas, estarão buscando mais ferramentas de autoconhecimento, de autopercepção. Tem uma energia que fala muito de liberação, né? Alguns de vocês querendo liberar algo e começando a compreender que isso vai partir de dentro para fora, não é de fora para dentro. O que vem de fora vem para auxiliar, mas a principal força motriz, né, que faz as coisas movimentarem é de dentro para fora. Então, se por acaso alguns de vocês não estão sabendo como resolver alguma questão, esse apoio ele pode vir do externo, com o conhecimento, certo? Que foi dito aqui, questões do externo, né, possam gerar algum conhecimento, mas isso se faz necessário, essa introspecção, esses movimentos com mais calma, sabendo silenciar, para que vocês possam avançar, ok? Muitos aqui acessando, né? Pode ser questões também voltadas à espiritualidade, buscando respostas, buscando formas e meio de alcançar algum tipo de compreensão. Em resumo, Áries, será uma energia que vai estar muito próxima a vocês, que vai convidá-los realmente a trabalhar, a desenvolver e se conectar muito mais à sua sabedoria e à sua voz interna, confiar muito mais na sua voz interna. Então vocês vão perceber movimentos, né? A sacerdotisa, ela traz esse cunho, né? Realmente de conhecimento, de interiorização. Após a sacerdotisa, pessoal, após o arcano 2, o arcano 3, a imperatriz. Então, é como se fosse são movimentos de transição, né? A sacerdotisa, ela faz com que, digamos, é o mago, né? Depois a papisa, que é a sacerdotisa. Então, o mago é o manifestador. Aí vem a sacerdotisa, esse aspecto de movimentação, imagine como se fosse um grande caldeirão, né? Movimentando as energias, fazendo ali os movimentos, a alquimia, o processo alquímico, para que haja essa transformação, então, levando a imperatriz, né? Uma grande representatividade no social, na família, onde quer que seja, né? Uma grande matriarca, um grande matriarca. Então, aqui vocês estarão num movimento mais de, realmente, de transição, ok? É uma energia bastante importante. Fala aqui de vocês realmente cuidarem um pouco mais de si, em todos os aspectos,
tá bom? Certo? Áries, vamos para baralho cigano, que vem para os arianos. Áries, tudo aquilo, vamos colocar assim, todas as informações, seja de ordem externa ou até de ordem interna, referente ao seu inconsciente, ao seu corpo mental, que, digamos, trazem uma percepção de alguma questão que possa falar de sabotagem, algo que te sabote, se é uma informação falsa, entende? De repente você mesmo se sabotando, sua mente se sabotando com informações, ou aquilo que chega para você, você entende de uma forma e acaba não dando condução e você se sabotando. Eu tô sentindo esse tipo de situação, esses dois tipos de situações, como se estivesse indo por um caminho realmente de esclarecimento, tá? Então, vamos lá, arianos estão se sabotando, não estão se percebendo, tá? Vocês estarão realmente, ó, tá vendo o navio? Falam sobre mudanças, que é exatamente como a energia da sacerdotisa. Então, vocês estarão entrando realmente no aspecto de transicionar, tá? De realmente estão indo para um sentido mais curativo, ok? Certo? Então, tudo aquilo que está te sabotando mentalmente começará a ir para uma energia, para um caminho, para um sentido de finalização, ok? De encerramento. Agora, se você está envolvido, arianos, com questões que chegam até você, que são informações falsas, informações trapaceiras, que podem ainda estar te gerando um certo incômodo, uma certa 10 de espadas, né? Isso fere você de alguma forma. Isso também estará passando por uma grande transição. Aqui fala também, Áries, de uma certa cautela no que envolve viagens, ok? Aqui vocês terão caminhos, arianos, para encerrar, porque me parece que vocês cortaram alguma situação, tá? Mas vocês terão que ter uma certa prudência ainda com o seu emocional. Parece que alguma situação que você tem encerrado, não entende que você encerrou, entende? Não entende que você deu um ponto final, não entendeu que você deu um basta. Então, isso pode trazer alguns percalços, tá? Para você a nível emocional, algum desgaste emocional. Tome muita atenção com isso, tá? Com desgastes a nível emocional. Esse desgaste emocional, Áries, ele pode estar muito ligado com certos sentimentos negativos que vocês possam vir a sentir, ok? Aqui é como se algum de vocês sentisse que existe alguém, não sei, pode ser alguém pensando em você, alguém... me parece que quando você tem esses sentimentos, vem alguém na sua cabeça. Eu só tome um pouco de atenção a isso, tá? A pensamentos e sentimentos negativos. Aqui vocês terão uma certa astúcia para lidar com pessoas mais confusas. É o que vem falando aqui em cima também, tá? Pode até falar não só de sentimentos negativos, mas pode falar também de você estar lidando com certas situações que exigem muito de você, né? Pessoas difíceis, pessoas complicadas, que acabam gerando certos desgastes para você. Então, aqui tá dizendo que vocês terão uma certa sagacidade para lidar. É como se você vai estar lidando com pessoas muito conflituosas ou perdidas, ansiosas, perturbadas. Sabe quando você fala com a pessoa parece que não entende nada do que você fala.
Você fala 10 vezes a mesma coisa, a pessoa também não conseguiu absorver isso. Por quê? Está em volta de pensamentos, provavelmente pensamentos negativos, entende? Ou que não seja pensamentos negativos, mas sabe quando a pessoa está perdida? Mentalmente está perdida, não consegue aterrar, não consegue se ancorar em si mesma. Por isso que já abre com a energia da sacerdotisa, né? Vocês terão que ter muita habilidade em lidar com situações do externo, isso exige o teu conhecimento, seja ele qual for o seu conhecimento, utilize-os, e também interno, seus conhecimentos internos, porque você mesmo pode ser essa pessoa aqui confusa, entende? E essa sacerdotisa, ela sabe lidar com questões que são vistas e não vistas, tem coisas que estão acontecendo, mas não são faladas, então precisa ter uma certa sensibilidade, né, para perceber isso. Ok? Advenha do externo ou do interno. A lua, coisas que não são vistas, mas que vão chegar para você. Gente, eu embaralhei as cartas. Tá de brincadeira. Eu embaralhei as cartas, em Áries. Vamos lá. Fique um pouco atento com algum tipo de presente que advenha de uma mulher, tá? Fique um pouco atento. Esse presente, ele não traz boas intenções. Nós temos aqui, ó, em cima do buquê, nós temos a raposa e as nuvens em cima dessa lua. Esse presente, Áries, ele pode ser de fato um presente, né, uma coisa palpável, material, como não, porque nós temos a lua, alguma coisa que você não vê, mas vem uma oferta de uma mulher, ok? Fiquem um pouco atentos, use da sua intuição. A mulher, ela carrega o as de espadas, e foi dito para você com a sacerdotisa, trabalhem a sua intuição. Então, se você sente alguma coisa, opa, essa mulher tá me ofertando algo, aqui pode ser para algum de vocês até mesmo um pedido, tá? Uma pessoa te fazendo um pedido. Olha, Áries, você poderia fazer isso por mim? Você poderia me ajudar com tal situação? Se você intuir que não, não faça. Se acolha mais, se sinta mais, se perceba mais, arianos. Arianos, vocês terão algum motivo para se alegrar. Isso pode falar de um reencontro, pode falar de um recomeço, uma oportunidade de fazer diferente. Se conecta a filhos, caso se reconecte a filhos, se conecte a filhos essa informação, alguma surpresa positiva que se conecte a esses filhos, ok? Mas de qualquer forma, que fala muito de boa sorte e sucesso para vocês. É como se tivesse uma oportunidade de fazer diferente. Aqui pode ser movimentações, né? O cavaleiro, ele fala e traz movimentações. Então, vocês podem estar entrando numa dinâmica neste momento, a partir deste momento, arianos, que é uma nova dinâmica de vida, é uma nova ação, é uma nova forma de pensar. Então você começa a pensar, de repente, um ponto específico da sua vida, você começa a olhar para aquilo de uma forma diferente, a ter uma percepção diferente. Então isso faz um novo começo, e um começo que fala de mais boa sorte para você. Aqui é um novo ciclo emocional, tá? E quando também podemos estar falando de trabalho, podemos estar falando de quesito emocional. Aqui, se for algum retorno, pode ser até um retorno amoroso, tá? Para alguns de vocês mas aqui é uma questão nova, tá? Não sei como vocês podem encaixar isso, mas é um retorno, é um recomeço, mas é novo. Traz uma nova, aqui é um caminho muito bom, tá? É um novo que traz algo muito bom e que resulta em algo muito bom, algo muito mais equilibrado, algo mais justo. Aqui alguns também estarão comunicando, tá? Novas ações do trabalho, estarão comunicando, pode ser alguma comunicação que você vai vir a ter
Áries, pode haver uma nova proposta, tá bom? Caso seja uma proposta de trabalho, vendas, enfim, esse retorno, ele não fala de algo tão grande, tá? Em questão de valores, mas é como se fosse já um começo, ok? Vejo arianos com certa dificuldade em estar em grupos, em estar em eventos. Me parece que, sabe aquela coisa assim, poxa, preguiça de estar em tal local, preguiça de estar com tais pessoas. Aqui é até um convite para vocês trabalharem a sua energia vital. E aqui é energia, tá? Estamos aqui falando de energia. É importante transmutar isso. Tem alguma coisa que está consumindo ou sugando muito de você. Pode ser trabalho, paus e ouros aqui na mesa. Pode ser também, tá? Está consumindo muito a sua energia vital, o seu tempo, as suas motivações, e isso está fazendo com que você tenha dificuldades de estar se socializando, ou, enfim, ou fazendo coisas diferentes, tá? Aqui tem alguém que tenha que resolver também questões no social, com pessoas, enfim. Só que alguém pode estar procrastinando, ou estará procrastinando isso por uma certa. Sabe aquela coisa assim? Sabe quando você não quer? Você precisa, por algum contexto, tá? Porque a transformação ela pode vir de você, mas é como se você não quisesse. Não quero, tenho preguiça, entende? Tem alguém aqui realmente muito sobrecarregado, tá? E isso pode estar gerando uma certa dificuldade a nível social. É como se alguém quisesse entrar dentro de uma caixinha e ficar lá dentro dela. Só que quem está entrando dentro dessa caixinha é o urso, pessoal. Então, o que que o urso porta? Vamos lá, algumas dicas para vocês liberarem. Tensão, raiva, excesso de controle, ok? Excesso de energia, não está conseguindo canalizar essa energia no local certo, então acaba segurando, retendo muita coisa, ou administrando muitas coisas porque acredita que é forte fisicamente ou de energia, não, deixa que eu faço, e aqui tem como se fosse alguém uma panela de pressão, tá? Então, precisa ter uma válvula de escape, drenar essa energia. Porque ainda o medo de alguém pode ser, se eu me expressar da forma que eu gostaria, eu vou botar todo mundo para correr, vai ficar uma situação pesada, então acaba preferindo segurar. Então, um convite para, olha, vamos limpando, vamos, né, desconstruindo esse excesso de energia, ok? Para que haja um equilíbrio, tá? Aqui vai ter um fortalecimento espiritual, olha que interessante, né? Aqui em cima a gente fala de alguém super sobrecarregado, retendo muitas coisas, e a outra parte existe alguém aqui se fortalecendo espiritualmente. E esse se fortalecer espiritualmente vai ajudar vocês a terem mais empenho para que vocês alcancem algum objetivo que pode tangir a sua materialidade, como dinheiro, teu conforto emocional também, alguma situação, ok? Ou até melhorias no trabalho, mas aqui fala de bastante empenho, ok? Aqui eu vejo alguém negociando algum estudo, conversando, negociando, né? Ou alinhando. Tem algum tipo de conhecimento que vocês estarão partilhando. Seja alguém para com você ou de você para com alguém. Existe uma partilha, uma conversa que é uma conversa, um diálogo muito bem pautado no conhecimento, pode ter um livro entre vocês, olha, estou falando isso, pautado em tal situação,
por exemplo, tá? Então, aqui é uma conversa muito amigável, muito amistosa, que vocês terão alguma troca de conhecimento muito significativa com alguém. Tem alguma mensagem chegando para vocês que envolve documentos, contratos, questões familiares, questões empresariais. Vai te deixar muito feliz. Existe alguém incomodado com o seu sucesso, Ares. Aquilo que você é sucesso, aquilo que você considera como um sucesso na sua vida, existe alguém, não sinto que próximo a você. Tem uma barreira entre você e esse alguém. Essa pessoa é bastante incomodado com isso. Olha, aqui interessante. Existe um homem muito seguro, seguro de si, seguro de alguma ação que ele deva tomar. E que ação é essa? Me parece que esse homem te observa, e esse homem quer trazer, te observa de longe, tem alguma, é como se tivesse alguma barreira entre você e essa pessoa neste momento. Mas essa pessoa, ela age com segurança, ela quer agir com segurança. Para quê? Para se associar a você, tá? Essa associação tem um anel, não quer dizer que a pessoa vai trazer uma aliança a você, mas quer dizer que essa pessoa quer estar perto. Esse anel, ele traz o as de paus. Então, provavelmente essa pessoa está buscando uma oportunidade ou um momento mais oportuno para que essa pessoa se achegue em você. Eu sinto que quando se achegar, vai trazer algum movimento rápido, tá? Vai falar alguma coisa, vai dar uma abertura rápida na sua direção ou para com você. Ok? Para outros, existe um homem preso a alguma aliança. Está preso em alguma parceria, essa aliança pode ser profissional, essa aliança pode ser romântica, pode ser uma sociedade, esse homem está preso a alguém, tá? E o que esse homem gostaria? Alguma oportunidade com você. Então, pode ser uma pessoa casada? Pode. Pode ser uma pessoa que está preso dentro de um trabalho hoje, não conseguindo, né, se desvincular e dar atenção a você? Pode, tá bom? Mas existe alguém aqui realmente de olho em você, tá? Para alguns de vocês, essa pessoa é mais velha que você. Vocês estarão entrando num movimento, arianos, perceba que a leitura está falando muito sobre as suas ações, né? Não dá para fugir muito quando a gente traz sacerdotisa mesmo, então é isso mesmo. Então, vocês estarão num movimento realmente entrando no sentido de ou trabalhar mais a sua saúde, ou trabalhar mais o seu equilíbrio mental. Nós temos aqui o Rei de Espadas, então são coisas que vocês estarão trabalhando ou se interessando mais por questões que despertem a sua inteligência, despertem mais a sua harmonia, a sua paz, a sua calma, o seu silêncio. Então, tudo aquilo que permite que vocês estejam mais... realmente mais reservados, tendo tempo de inteligência, tendo tempo para perceber, para dialogar com as suas questões, né? Aqui não é tanto com as pessoas, é mais com você. É nisso que vocês estarão mais envolvidos. E aqui eu sinto que a partir deste movimento, ok? É onde parece que portas começam a se abrir para você com muita mais clareza, com muito mais lucidez. Aqui são oportunidades realmente de que você pode confiar, pode se sentir seguro para avançar. Então aqui é um caminho muito maior de fertilidade. Posso dizer que alguns de vocês, arianos, isso claro que não será para todos, mas pode ser que alguma pessoa queira gerar algo com vocês, tá? Isso pode ser trabalho, pode ser uma oportunidade de criar algo material com vocês, que isso, sabe, gere novas situações para ambos. Porém, eu sinto aqui o seguinte, Ares, me parece que enquanto alguém quer criar raízes com vocês, firmar alguma coisa sólida, vocês estão querendo voar, vocês estão querendo mudanças, vocês estão querendo, sabe, ver as coisas acontecendo. Então, tem uma certa
digamos, uma contrariedade? Sim, podemos dizer que sim, porque pode ser que alguns de vocês já tenham alguma coisa sólido, alguma coisa estabelecida, e vocês estão querendo, estão sentindo, né, que precisa ter algumas mudanças, precisa ter algumas alterações na sua vida. E você entende que talvez hoje, Áries, você fixar algo, somente algo que tenha que ser assim, porque vem da energia do Rei de Espadas também, tá? Então, Rei de Espadas, ele vai querer que tudo seja muito milimetricamente, sabe, ali na risca, do que ele planejou, do que ele pensa, entendeu? E talvez ele ou ela, né, ok? Mas, para você, você entende que, poxa, os caminhos se abrem, mas para que sejam gerado coisas, entende? Mudanças de fato, e não algo muito assim, na risquinha, sabe? Na risca. Então, pode ser que tenha aqui não sinto algo negativo, tá bom? Mas são questões diferentes, ok? E você vai sentir isso, arianos. Vocês vão sentir isso. E não tem nada de errado você querer, de repente, o voar, né, que foi dito aqui, esse voar no sentido mudanças, entende? Gerar novidades, então você entende que a coisa é mais dinâmica. Então, enquanto alguém quer algo muito na risca, você entende que as mudanças, elas podem vir de diversas formas, e não precisa se fixar somente no ponto, ficar naquela forma, né, assumir um compromisso ali engessadinho, entende? Aqui tem alguma viagem que vai acontecer para Áries. Nessa viagem, me parece que você vai buscar mudanças, tá? E vocês provavelmente retornam com coisas positivas, retornam com uma notícia positiva, uma resposta positiva, vai ser algo positivo, tá? Essa viagem, ela fala sobre algo positivo, ok? Arianos, vocês estarão aqui tendo muitos pensamentos e muitos direcionamentos voltados à espiritualidade, voltado à fé, tá? Entendam a espiritualidade não como um caminho religioso, mas como a sua fé. Então, vocês estarão muito mais voltados a isso. Me parece que vocês entendem. Pode ser que você faça escolhas aqui a médio e longo prazo. Não sinto que seja algo para agora, de imediato. Tá vendo esse sol em cima dessa árvore? É como se os seus caminhos, você comece a entender ou começar a se encontrar, arianos, num caminho maior dentro da sua fé. Então, sabe aquela coisa assim, quando você ora e você percebe que a resposta chegou? E se isso já acontece com você, é como se isso fosse se ampliar, porque tanto que espiritualidade não tem limites, não é? Não tem algo engessado, é só aqui até aqui, depois não passa mais, nada mais chega, nada mais vai. Não é assim, tá? Então, quanto mais compreensão, entenderam, sacerdotisa? Mas parece que é um caminho de entrega, tá? Então, alguns de vocês podem fazer parte de alguma família espiritual logo mais, ok? De uma egrégora, de uma família espiritual, ok? Isso é como se fosse um divisor de águas muito importante para você, tá bom? Ah, mas eu já faço parte de uma família, de um grupo, né? Um grupo de estudo espiritual, como for. Vocês poderão ter a sua própria linha de estudos, uma linha de, não sei, depende, são pessoas curiosas e que formam um grupo, uma linha de estudo, entende? Outros podem ser um grupo mesmo, uma coisa que já cria uma consistência e tudo mais, né? Mas isso não é algo assim, tá, pessoal? Isso é uma coisa mais adiante, ok? Pessoal, não é espiritualidade. Aqui é como se alguns de vocês... Essa informação, se eu não estiver enganada, veio na leitura de Escorpião, tá? Fala sobre alguma regeneração, alguma cura a nível árvore genealógica, tá? Os seus ancestrais. Então, é o que eu tô sentindo aqui. Alguma mudança, sabe, do percurso? Digamos assim, Áries vem seguindo ali, ó, a risca. A mesma coisa que a mamãe, o papai, o vovó, o tio fez. O tataravô e assim por diante fez. Agora, parece que vocês começam a ganhar uma iluminação, arianos, nesse quesito, onde você tá entendendo que você tem que ir para um outro percurso.
E esse outro percurso é onde as coisas começam a entrar no sentido de cura. Pode ser complicado? Pode ser, tá? Pode ser que você lide com muitas questões bastante complicadas, mas é a tal história, é cura ancestral e não é fácil, tá? Olha só, a família. Tanto a árvore quanto a casa fala sobre família, ok? Então, posso dizer que arianos, ou alguns dos arianos que aqui estão, são aqueles que levantaram a mãozinha lá, olha, quem vai aqui ser o divisor de águas nessa questão ancestral, vai reencarnar? Ares levantou a mão, sou eu. Então, eis-me aqui, né? Então, vocês vão perceber que alguns movimentos, e aqui é como se fosse alguma coisa que você, através de estudos, você pode desbravar com mais empenho, com mais firmeza, tá? Sentindo mais protegidos. É como se precisasse ter alguma orientação. Arianos sendo orientados para isso, para que vocês caminhem para esse sentido, tá? Porque aqui precisa de uma guiança, tá bom? Nem tudo a gente não nasce sabendo, e o que a gente sabe a gente vai descobrindo, né? A gente vai recordando ao longo da nossa jornada. Por isso, sacerdotisa, buscadora de conhecimentos, tá? Matéria e espírito. Vocês terão, arianos, algum tipo de alegria ou de conquista. Essa conquista ela pode envolver questões familiares ou não. Pode ser alguma conquista pessoal, alguma satisfação pessoal que vocês vão vir a ter e que vocês vão deixar isso fechado, tá? Por quê? Pode ser que envolva alguma questão familiar problemática que poderia realmente, sabe, criar algum tipo de dificuldade ou adversidade quanto a essa sua satisfação, tá? Para quem já vive algum tipo de situação como essa, olha, tem um grupo familiar que, poxa, interfere nas minhas realizações, é sempre essa pedra no sapato. Aqui eu tenho que dizer que isso ainda tem um período de... continua, tá bom? Mas é como se isso não estivesse passando despercebido. Terá algumas mudanças, algumas modificações que elas podem não ser tão rápido quanto você espera ou quanto você deseja, mas existem mudanças já acontecendo sobre isso. Terá movimentações quanto a essa situação. Tudo bem? Certo, arianos? Quero encerrar a leitura de vocês, Ares, com uma carta oracular que é uma carta de bênção, tá? Então, vamos lá, uma bênção a Ares. Olhos. Abençoo os teus olhos, profetizo que teus olhos são bons e todo o teu corpo será cheio de luz. Declaro que teus olhos estarão sempre fixos na cruz e firmes no Senhor. Que sua visão seja apurada, olhos misericordiosos e cheios de amor. Que se desviem do que é mal e sejam sempre puros. Declaro uma visão excelente acerca de si mesmo e do mundo ao seu redor. Que não seja oprimido ou adoeça porque enxerga de forma distorcida a realidade, que seja visionário do reino e veja oportunidades de ganhar almas para Cristo e fazer sua obra. Que lindo. Arianos, eu os abençoo. Que Deus abençoe vocês, que Arcanjo Miguel sempre seja muita luz e muita vitória em seus caminhos, que vocês sejam sempre muito felizes. Tchau, tchau.